Fala, meus amados, façam todos um excepcional dia. Estamos ao vivo aqui às 6 horas da manhã, no 15º dia do Retiro Digital. E o tema de hoje eu vou te mostrar a habilidade que tem mais feito falta no mundo atual. Cara, presta atenção nessa aula de hoje, que o que eu vou trazer para você vai ser chocante, tá bem? Vou te dar alguns caminhos para que você possa começar a atuar melhor dentro das suas relações, dentro da sua profissão, dentro disso que nós chamamos de transbordo, tá bem? Transbordo é algo extremamente importante na nossa missão de vida, é o que de fato vai fazer a gente se movimentar dentro dessa terra com mais fluidez, com mais facilidade, tá bem? E espero que você possa aproveitar muito nessa aula de hoje. Tamo junto, vamos que vamos, respira fundo. Solta. E vamos que vamos. Mais um dia, só alegria. E vamos fazer aí uma leitura, mais um dia, Imitação de Cristo. Que a gente já abra o nosso coração, a gente sinta o influxo da conexão com o divino e vamos para cima, beleza? Hoje eu vou ler o trecho do capítulo 54, se você quiser anotar depois para consultar, tá bem? Jesus ele começa dizendo assim: Filho, observa com diligência os movimentos da natureza e da graça, pois são muito opostos uns aos outros e tão sutis que só a custo podem ser discernidos, mesmo por um homem espiritual e interiormente iluminado. Todos, sim, desejam o bem e intentam algum bem nas suas palavras e obras. Por isso se enganam muitos com a aparência do bem. A natureza é astuta, a muitos atrai, enreda e engana, e não tem outra coisa em mira senão a si mesma. Mas a graça anda com simplicidade, evita a menor aparência do mal, não usa de enganos e tudo faz puramente por Deus, no qual descansa como em seu último fim. A natureza tem horror à mortificação, não quer ser oprimida, nem vencida, nem sujeita, nem submeter-se voluntariamente ao outrem. A graça, porém, aplica-se à mortificação própria, resiste à sensualidade, quer estar sujeita, deseja ser vencida e não quer usar da própria liberdade. Gosta de estar sob a disciplina, não cobiça dominar sobre outrem, mas quer viver, ficar e permanecer sempre debaixo da mão de Deus, sempre pronta, por amor de Deus, e se curvar humildemente a toda criatura humana. A natureza trabalha por seu próprio interesse e só atenta no lucro que de outrem lhe pode advir. A graça, porém, pondera não o que lhe seja útil ou cômodo, mas o que a muitos seja proveitoso. A natureza gosta de receber honras e homenagens. A graça, porém, refere fielmente a Deus toda a honra e glória. Que poderosa essa palavra de hoje, não? A natureza aqui diz respeito ao nosso senso comum, Aquilo que é o nosso comodismo, aquilo que é natural num sentido negativo, Num sentido de que pra gente é natural, A gente está com sono, a gente dorme, A nossa natureza não vai querer que a gente tome um banho gelado. A nossa natureza não vai querer que a gente pratique os nossos exercícios, A nossa natureza tende ao comodismo. Agora a graça tende à mortificação, a graça tende ao movimento, que muitas vezes não é confortável para nós, Então, uma palavra muito forte e que nos auxilia muito nessa nossa jornada aqui dentro do Retiro Digital, Vamos fazer o boot mental agora? Fechamos os olhos, algumas inspirações profundas e expirações profundas. Sem pressa.
Usa toda a sua capacidade pulmonar, inspira profundo e expira profundo. A Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Me prostro diante de Ti, dobrando os meus joelhos e curvando a minha cabeça, diante da Tua sagrada presença, do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Busco nesse dia de hoje, Senhor, o Teu renovo. Que todas as coisas da minha vida, que seja de 1 minuto atrás, sejam deixadas no passado e que eu esteja focado no meu momento presente, disposto a receber toda a Tua luz, toda a Tua glória, toda a Tua honra, porque foi para isso que o Senhor nos fez. Visualizo nesse momento a Tua sagrada fonte de infinita luz. Me dispo das minhas roupas, das minhas dores, das minhas certezas, das minhas crenças limitantes, de tudo aquilo que me trava na manifestação do caminho que o Senhor deseja para mim. Começo a adentrar nessa Tua sagrada fonte, sinto a temperatura das Suas águas tocando os meus pés, e a cada passo que eu dou, Senhor, eu entro um pouco mais nas Tuas águas divinas. Essa água começa a me submergir, e eu sinto, Senhor, o meu corpo sendo tomado por essa sensação maravilhosa de purificação. Todas as minhas células começam a ser ativadas. E eu adentro a imensidão das Tuas águas e submerjo completamente o meu corpo. Nenhuma parte do meu corpo está de fora das Tuas sagradas águas. E dentro desse útero divino, eu flutuo e eu sinto essas águas purificando, limpando o meu corpo físico, a minha energia, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas intenções, tudo aquilo, Senhor, que não diz respeito à Tua vontade para a minha vida. Eu deixo tudo isso aqui aos Teus pés. Peço com intensidade que tudo seja limpo, que seja criado dentro de mim um espaço para que a Tua plenitude, a Tua abundância e a Tua prosperidade possam tomar lugar dentro desse espaço, Senhor. Que as minhas crenças, que as minhas intenções, meus pensamentos e emoções sejam todos voltados para a Tua abundância e plenitude, Senhor. Eu me renovo nas Tuas águas, eu me renovo no Teu amor, eu me renovo na Tua misericórdia e eu me renovo na Tua graça, Senhor. Glorificado seja a Tua presença dentro do meu coração. Nesse momento, eu faço uma invocação do Sagrado Espírito Santo, do Teu sagrado fogo. O Espírito Santo comanda o meu espírito comanda a minha alma, e a minha alma comanda sobre o meu corpo, em benefício de todos os seres dessa terra, Senhor. Que eu possa, assim como a árvore da vida, dar frutos infinitos a todos os meus irmãos e irmãs de jornada.
eu sou um com a árvore da vida, aquela que dispensa benefícios infinitos a todos os seres que eu encontro na minha jornada de vida, Senhor. Que eu possa transmitir essa abundância infinita a todos os que eu tocar na minha caminhada por essa terra. A mim, de forma natural, sem nenhuma dificuldade, vem toda a alegria, todo o amor, toda a abundância, plenitude, prosperidade. Tudo isso vem a mim sem nenhuma dificuldade, Senhor. Porque eu sei que na minha união contigo, tudo isso já me pertence. E eu visualizo ótimas relações com a minha família, ótimas relações com aqueles que são os meus amigos. Eu visualizo, Senhor, na minha vida a manifestação de toda a prosperidade, toda a abundância que já são minhas. Eu tomo posse, Senhor, de tudo isso. Eu visualizo uma residência humilde, mas confortável, cheia de amor, cheia de alegria. Eu visualizo, Senhor, eu em uma nova profissão, fazendo aquilo que eu amo aqui nessa terra, transbordando na vida de todos os meus irmãos e irmãs. Eu vejo o sorriso das pessoas que estão ao meu lado. Eu vejo a alegria das pessoas despertando a partir da minha profissão, a partir do meu trabalho nessa terra, da manifestação da minha missão. E eu vejo até mesmo uma grande prosperidade financeira sendo ativada na minha vida através dessa nova missão que começa a se manifestar na minha vida. E eu aceito, Senhor, eu tomo posse porque eu sei que essa é a vontade, a sua vontade para a minha vida. Que eu seja próspero em todos os sentidos. E eu já agradeço porque eu sei que isso já é uma realidade na minha vida, Senhor. Eu abro um sorriso, sabendo da transformação que eu causo na vida de outras pessoas, sabendo o quanto eu me sinto alegre e feliz por fazer aquilo que eu amo, por poder estar em contato com tantas pessoas que necessitam, sabendo que é a partir desse transbordo que Deus faz na minha vida, a partir do meu coração, que eu transformo e desperto as essências nessa terra, Senhor. E eu sou muito grato por isso. Eu abro um sorriso, esfrego as mãos, falo assim, já é. Assim é, Senhor, pela Tua graça e honra, para todo sempre. Que delícia! Vamos que vamos, meu povo, só alegria. Mais um dia, 15º dia do Retiro Digital. Sentiram a conexão desse boot? Coloca aí para mim nos comentários. Fala assim, senti a conexão, senti a realidade, tá? Acredita, bota fé que já é, tá? Vamos que vamos. Eu li uma história recentemente, né? Como eu deixei uma live gravada ontem que eu fiz com a Ju, que foi acerca do programa que nós estamos participando do Pablo Marçal, que é o pior ano da sua vida. E um trecho do livro dele, que é um livro que nós estamos lendo essa semana, chamado Antimedo, ele fala que muitas pessoas achavam ele louco, né? Ele fazia parte de uma empresa e ele andava de Gol, um Golzinho bem vagabundo, e algumas vezes até de bicicleta, mas ele falava sobre prosperidade, ele falava sobre abundância, ele falava sobre a vivência da vida na mais alta potência, ele falava sobre muitas coisas e as pessoas tiravam um barato dele, né? Porque ele falava a respeito dessas coisas e quando as pessoas olhavam para a vida dele, viam ele
andando com um Gol, todo ferrado, todo fodido, ou chegando de bicicleta, andando, né, com shorts, né, ali, às vezes chinelo. E as pessoas olhavam para ele e falavam, cara, como que você fala sobre essas coisas assim? E você todo ferrado aí na sua vida, né? E as pessoas às vezes não acreditam, né? E simplesmente pelo fato delas não acreditarem nas coisas, não entenderem a potência que existe dentro da nossa mente, dentro das nossas crenças, né? Elas acabam não desfrutando de tudo que elas podem desfrutar de fato. Então isso é muito interessante, né? E alguns anos depois o cara explodiu na vida, né? E hoje é um cara que faz aí trabalhos dentro do mundo digital que são extremamente fora da curva, né? Como eu tenho falado para vocês, eu trabalho muito com o digital, né? Com essa ferramenta aqui do Instagram, Facebook, YouTube. O meu trabalho hoje, a minha profissão, ela é exercitada através dessas ferramentas, né? E o Pablo Marçal hoje é o cara mais de resultado mais expressivo que tem dentro do mundo digital. Para vocês terem uma noção, a cada lançamento que ele faz de algum produto, de algum treinamento, inclusive esse que eu acabei de entrar, que é o pior ano da sua vida, ele faz em uma janela de 7 dias, né? Porque todo lançamento a gente faz numa janela de 7 dias, ele faz sempre 8 dígitos. Você tem noção do que é 8 dígitos? Coloca aí para mim, eu quero saber de você, se você sabe o que é isso. O que é um lançamento de 8 dígitos? Coloca aí para mim nos comentários se você sabe o que significa isso, porque hoje a aula, né, nós vamos falar sobre a habilidade que está mais em falta no mundo atual. Eu vou te falar sobre isso, porque isso vai aprimorar a sua habilidade de se relacionar com as pessoas, vai aprimorar a sua habilidade de manifestar a sua missão através de uma profissão que vibre alto no seu coração. E é importante que você saiba o que significa isso. O que é 8 dígitos? Não tem nem ideia, né? Ninguém sabe, né? Então vamos lá, eu vou começar do começo, tá? O primeiro cara que começou a trabalhar, que trouxe, né, essa onda do trabalho dentro do mundo digital aqui para o Brasil, foi o Érico Rocha, né? E o Érico Rocha, ele fala muito sobre 6 em 7. Então eu vou começar a explicar o que é isso para vocês, tá bem? O que é o 6 em 7? 6 em 7 é você fazer 6 dígitos de faturamento em 7 dias, tá bem? O que são 6 dígitos? Eu vou até desenhar aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 6 dígitos é isso daqui, ó. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. 6 dígitos significa mais de 100 mil reais em apenas uma semana, tá bem? Isso são 6 dígitos. Se a gente coloca mais um dígito aqui, ó, isso daqui vira 1 milhão de reais. Isso são 7 dígitos, tá? Então tem pessoas que fazem lançamentos aqui no mundo digital, onde eles têm um faturamento de 1 milhão de reais em 7 dias. Então isso é o que é conhecido como 7 dígitos. Então você quer saber o que é 8 dígitos? 8 dígitos são 10 milhões de reais em apenas 7 dias, tá bem? E esse é o tipo de resultado que hoje o Pablo Marçal, o Érico Rocha, o Mairo Vergara, José Vinagre, Leandro Aguiari, todos esses caras fazem mais de 8 dígitos por lançamento. Então pensa, se os caras fazem um lançamento a cada mês, os caras fazem mais de 10 milhões. E ontem eu fiquei chocado com isso. Ontem eu estava assistindo uma aula do Érico Rocha e ele falou, tá? Ele falou da boca dele que já tem pessoas fazendo 9 dígitos. Cara, eu tô de cara com isso, eu tô pasmo, chocado. Pessoas que fazem 100 milhões de reais em 7 dias com produtos digitais. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho nem noção do que é isso. Eu não sei nem... eu não consigo nem ter mente, nem ter possibilidade mental de entender o que é uma coisa como essa. Não tem, de verdade, certo? Eu tô jogando em um nível bem mais baixo, né? Mas um nível bem mais baixo pra gente que às vezes é escravo da civilização, pra gente que é escravo de um trabalho de segunda a sexta, dentro de um escritório, né? Fazendo algo que a gente não gosta, para trabalhar aí das 8 às 18 e não ter o mínimo valor das pessoas, né, dos nossos chefes ou qualquer coisa assim,
trabalhar no mundo digital é realmente algo muito absurdo, muito absurdo. Henrique, se fizer isso, cara, não precisa se preocupar nunca mais, você se aposenta. Cara, de verdade, ó, você tem pessoas como o Ryan Santos, por exemplo, Pedro Sobral tem 24 anos, cara, 24 anos, e o cara, ele faz, todo lançamento ele faz 7 dígitos, e ele fala, cara, eu já tô aposentado. Com 24 anos eu estou aposentado. Ryan Santos, que é um nômade digital, ele viaja o mundo inteiro, né, vendendo os cursos dele através do digital, e ele fala, cara, eu sou aposentado, tô aposentado. O último lançamento que ele fez, o curso dele custava R$2.000, você pode fazer a conta aí, tá? R$2.000. Ele vendeu 2.500, faz essa conta aí pra mim, Dé, por favor. Ó, R$2.000, ele é o curso dele. Ele vendeu 2.500 vagas. Faz essa conta aí, você. Nem sei para que eu isso não. Né? Isso, 5 dígitos por mês você já estava feliz, né, Flavinha? Esse é mais ou menos o valor que eu faço quando eu estou bem na ativa, quando eu estou fazendo os meus lançamentos, quando eu estou lançando outras pessoas, né? 4 milhões. 4 milhões? Aí, ó, 4 milhões de reais. Então, o Ryan Santos, nesse último lançamento dele, ele fez 4 milhões de reais nos 3 primeiros dias, tá? Depois ele parou de contar, ele parou de falar pra gente. E eu acompanho ele no Instagram. E o cara dava risada, velho. O cara dava risada. Falou, tem noção de que em 3 dias eu fiz 4 milhões de reais? Mais de 2.500 vagas aqui do meu curso Nômade Digital. Então, por que eu tô te falando essa parada, cara? Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu saí, como eu já contei na minha história, eu saí de uma portaria, né, onde eu ganhava R$2.000 por mês, 25 mil praticamente por ano, né? Fora isso, eu tô falando faturamento bruto, tá? Não líquido, porque existem os descontos, né? Nós sabemos que quem é assalariado, quem é CLT, por exemplo, trabalha com uma série de descontos, né? Então eu nem estou citando esses descontos, estou falando de faturamento bruto. R$25 mil por ano. E no meu primeiro lançamento dentro do nicho de meditação, eu fiz, como eu já disse para vocês, um faturamento de R$30 mil. E por quase 2019 inteiro, o meu faturamento, né, da empresa que eu tenho aqui dentro do digital, ela girava em torno de R$12 mil a R$15 mil, mais ou menos, tá? E é muito louco que são poucos os descontos, né? Para mim girar minha empresa hoje, eu tenho mais ou menos um gasto de R$2.000 a R$3.000 por mês. Só que faturando 12 mil, 15 mil, cara, dá uma guinada na vida, Fora, não é só questão de liberdade financeira, como eu tenho falado. Você começa a adquirir liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Você pode trabalhar de onde você quiser, na hora que você quiser. Você tem disponibilidade financeira e principalmente, né, para mim, toda a caminhada espiritual ela é muito importante. Mas se você está colocando toda a sua vida, né, dentro desses processos, então você acorda muito cedo, aí você pega o ônibus, ou pega o carro, pega o trânsito, até você chegar na sua empresa, trabalha lá 8, 10 horas por dia, mais a hora do almoço, né, quase 10 horas por dia, depois você tem toda a volta, né, o tempo de voltar para sua casa. Você não tem tempo de ter uma conexão espiritual, de se dedicar ao seu desenvolvimento espiritual, certo? Fica muito difícil de você fazer isso. Então você atinge, a partir dessa possibilidade, o que eu chamo de 4 liberdades da vida. Liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, né? Então é muito louco. A gente estava aqui ontem, eu fui andar aqui pela ilha aqui, né, onde nós estamos, no Riacho Grande, com a Dai, com a minha filha pequenininha, e a gente, cara, deu um passeio lindo, assim, a gente foi pra represa, a gente entrou em trilhas aqui dentro da ilha e fomos conhecer, cara, em plena quinta-feira à tarde, enquanto a maioria das pessoas estavam trabalhando, né? E se você não está trabalhando, ó que louco, né? Você pode falar assim, mas eu não estou trabalhando. Então você é mais escravo ainda, né? Porque se você não está no emprego, quer dizer que você está desempregado, ou seja, você não consegue ter a manutenção da sua própria vida, né? Você ainda não conseguiu assumir essa responsabilidade de se coordenar na própria vida e ainda é dependente de outras pessoas, certo? Então isso é muito difícil, cara,
né? Você está nesse lugar de depender de outras pessoas ou então de ser um assalariado. Isso é muito difícil, cara. E o que eu quero trazer para você hoje é uma habilidade que está muito, muito em falta e vai te ajudar a fazer esse traslado, a você sair desse lugar onde você está hoje, que talvez não seja o lugar ideal, para um lugar que você esteja vivendo de fato aquilo que é a tua missão na Terra, percebe? Eu quero te dar um impulso nesse sentido. E qual que é o grande lance aqui? Qual que é essa habilidade que está em falta no mundo? É a habilidade da comunicação, cara. Comunicação. Coloca aí para mim, nos comentários, se você sente que você tem uma boa comunicação. Coloca aí para mim nos comentários. Quero saber se você sente que hoje você se comunica da melhor forma possível. Como que você sente? Como que você se sente em relação a esse tema? Como que é a sua comunicação? É muito interessante porque a maioria das pessoas vai ter ali uma sinceridade consigo mesmo e vai entender que não se comunica muito bem, né? E essa é uma grande dificuldade, cara. É uma grande dificuldade não só profissional, mas principalmente relacional, né? Quando nós não sabemos nos comunicar com assertividade, as nossas relações ficam muito difíceis, tá? E a parte profissional, para que você prospere profissionalmente, você tem que ter uma comunicação assertiva, entende? E é muito louco. E quando eu falo sobre comunicação, não estou falando de você gostar de falar, tá? Ou de você falar bem. Porque é muito louco, né? Tenho uma cliente mais recente, que é a Clarissa, e ela fala super bem, cara. Super comunicativa, jornalista, falou na TV por muitos anos, né? Não tem problema nenhum em se comunicar. Só que isso não quer dizer que ela se comunique bem. Olha que interessante, né? Pode parecer para quem olha que, né, na expressão vocal dela ali, na fala, que ela fala super bem, mas isso não quer dizer que ela se comunica bem. Por quê? Se comunicar bem hoje no mundo digital, você tem que ter por trás algumas estratégias, né? Não é apenas você falar bem. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui um comunicador. Eu sempre falei bem, cara. Sempre fui desenrolado em conversar com as pessoas e saber expressar as coisas que eu sentia, entende? Só que isso não queria dizer que eu era um comunicador que estava usando a minha comunicação da forma mais eficiente possível. Eu fui realmente entender o que era comunicação de fato há 1 ano e meio, 2 anos atrás, no máximo, tá? No máximo. E o que significa você ser um bom comunicador? Você tem que saber tocar no ponto emocional. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, né, a questão da própria Clarissa. Ela é uma boa comunicadora, mais de 10 anos trabalhando com comunicação, mas quando ela fez a migração dela para o digital, por exemplo, e a gente estava conversando isso dentro de uma reunião, ela não consegue, por exemplo, vender dentro do digital. Quer dizer que ela não tem um bom produto, que ela não tem um bom serviço para oferecer? Não, não é isso. É por causa da comunicação. E aparentemente ela se comunica muito bem. Não aparentemente, ela se comunica muito bem. Só que qual que é o grande ponto? Não tem estratégia. Não é uma comunicação estratégica, sacou? Então, por exemplo, eu vou começar a te dar algumas chaves aqui. Quando eu cito a questão de, poxa, eu trago alguns resultados que eu já tive. Quando eu falo que eu trabalhava numa portaria, que eu ganhava 25 mil reais por ano, por que você acha que eu falo isso? Você acha que eu estou falando isso só porque eu quero contar a minha história para você? Você acha isso? O que você acha? Por que eu falo isso? Isso é um gatilho, cara. Isso é um gatilho. Isso é estratégico, tá? Isso é extremamente estratégico. Eu falo por um motivo. E eu vou abrir aqui, cara, totalmente as minhas estratégias para vocês de comunicação, porque eu quero que você use na sua vida. A partir do momento que você começar a usar essas estratégias na sua vida, tanto na questão relacional quanto na questão profissional, você vai virar uma chavinha, você vai virar um pouco o jogo para você. Então, toda vez, tá? Isso, por exemplo, você tem um relacionamento, ou você quer ter um relacionamento, você quer tocar profundamente a vida das outras pessoas, você tem que aprender a
se comunicar com o emocional das pessoas. Lembra que ontem nós falamos na nossa aula sobre o mistério do cérebro triuno? Lembra disso? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que querem vender, e aqui eu quero que você comece a entender que a nossa intenção por trás da comunicação é vender, tá? Aí você vai falar assim, ué, Antar, mas eu não vendo nada, eu não preciso vender nada. Cara, você vende o tempo todo, é você que não entendeu, só você que não entendeu, mas você vende o tempo todo, você vende ideias, tá? Você vende ideias o tempo todo, você está em comunicação com as pessoas, então você está vendendo todo o tempo. Todo o tempo que você está se comunicando, você está vendendo alguma coisa. Se você não está vendendo, a outra pessoa está vendendo para você. Se você não está vendendo, você está comprando. O tempo inteiro, tá bem? Então, anota essa parada, tá? Porque isso daqui, cara, eu cobro muito dinheiro para ensinar, tá? De verdade. Eu não pego leve nessa parada, não. Eu cobro muito dinheiro. Hoje a minha mentoria para eu ensinar a galera a se comunicar dentro do mundo digital custa R$3.500. Só para você ter uma noção, tá? E eu vou te entregar essas coisas aqui de graça. Então vale a pena você correr. Se você não tá com um papel e uma caneta aí, vale a pena você correr, pegar, tá bem? Porque o que eu vou te mostrar aqui hoje é como você aprimorar a sua habilidade comunicativa, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você anote, que você tenha atenção é que todo o tempo nós estamos vendendo ou comprando, tá? Se nós estamos nos relacionando com as pessoas, ali conversando com alguém, se eu não estou vendendo, eu estou comprando. E isso começa com as ideias, tá bem? Eu quero que você entenda isso daí. Então, todo o tempo eu estou vendendo ou comprando alguma coisa. Não financeiramente falando, não em questões de produtos, serviços, mas em questões principalmente de ideias, tá bem? Por exemplo, aqui, nenhum momento dentro do Retiro Digital eu ofereci alguma coisa para vocês comprarem de mim, certo? Só que vocês estão me comprando todos os dias. Só o fato de vocês virem aqui, estarem comigo nessa live às 6 da manhã. Cara, vocês têm noção que eu vendi uma ideia de banho gelado para vocês? Tem noção do quanto a minha comunicação tem que ser foda para eu convencer vocês de tomar um banho gelado 5 horas da manhã? Né? Tem noção? Vocês têm noção? Eu vendi a ideia para vocês. Então, isso já demonstra, só o fato de vocês estarem aqui, isso demonstra a capacidade da minha comunicação de vender ideias. Entende? Faz sentido isso para vocês? Olha que doideira. Então, eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso, porque todo o tempo vocês vão estar vendendo ideias. Então, por exemplo, eu sei que o Henrique é terapeuta. Eu sei que o Leandro está começando a trabalhar com constelação. A Daiane também é terapeuta. Vamos ver quem... A Flavinha também é terapeuta. Sabe por que vocês não conseguem vender o trabalho de vocês? Sabe por quê? A comunicação, cara. Vocês não conseguem vender as ideias de vocês. Entende? Então, assim, hoje, vamos lá, responde pra mim aí. Vocês estão vivendo apenas de terapia? Vocês estão vivendo só de terapia? Ou vocês ainda estão capengando para viver disso que vocês fazem? Coloca aí pra mim nos comentários. Se você está vivendo só de terapia, coloca aí, eu estou vivendo só de terapia. Se você não está vivendo disso, coloca aí, eu não estou vivendo de terapia. Sacou? Coloca aí para mim. Porque eu vou te dar algumas chaves aqui nesse dia de hoje para que você possa viver de terapia, cara. Para você possa viver disso que você ama, tá bem? Eu vou te dar algumas sacadas fodas, então pega o papel e a caneta, tá bem? Tudo isso é porque você ainda não sabe vender as suas ideias. Sabe por que você não sabe vender as suas ideias? Porque, olha como que essas aulas que eu estou dando aqui para vocês estão interligadas, tá? Então, o fato... Vai pegar o papel e a caneta? Caneta aqui. Aí sim, hein? Então, por que vocês não conseguem vender as suas ideias? Porque vocês estão falando com o cérebro do córtex pré-frontal. Lembra que eu expliquei ontem? Coloca aí para mim se vocês lembram, tá? Porque se vocês não lembrarem, eu preciso explicar isso de novo, porque isso é extremamente importante para vocês entenderem. A galera que está fazendo um resultado absurdo dentro do mundo digital, elas têm muita consciência disso, tá? Da nossa constituição interna. Porque existe um estudo psicológico sobre o consumo, tá?
Muitas pessoas hoje que estão trabalhando dentro do mundo digital, elas têm um estudo embasado, científico e psicológico sobre o consumo, sobre como as pessoas consomem as coisas. E elas entenderam que existem esses 3 cérebros, lembra? O cérebro do córtex pré-frontal, que é o cérebro racional, o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, tá bem? E se hoje você não tá vivendo daquilo que você ama, se você não está vivendo de terapia, você não está vivendo de yoga, você não está vivendo de desenvolvimento pessoal como você gostaria, é porque você não sabe se comunicar direito com o cérebro que compra as coisas, que consome. E qual que é o grande lance? A maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, elas estão se comunicando com o cérebro do córtex pré-frontal, com o cérebro racional das pessoas. E aí eu vou te falar o que a gente fala. Vamos lá. Por exemplo, vou pegar a Flavinha aqui, que eu sei que ela tem um trabalho com Tantra, né? Então vamos supor que ela quer vender... peguei mosquito, hein? Vamos supor que ela quer vender vivências tântricas, tá bem? Vamos supor, tá? Ou como a Andréia aqui, por exemplo, que entrou, ela quer vender uma mensalidade ali, quer vender um trajeto de Hatha Yoga, tá? Como que geralmente a gente oferece isso? A gente chega na pessoa e fala assim, ó, ei, eu tenho aqui uma vivência de Tantra e vão ser 3 dias de imersão, vai ser incrível, eu vou te ensinar massagem tântrica, eu vou te ensinar massagem sutil, eu vou te ensinar ativação energética e vai ser incrível, você vai adorar, né? Custa R$1.000 e você pode pagar isso em 12 vezes, certo? Geralmente é assim que a gente faz, né? Coloca aí pra mim, tá? Se isso faz sentido pra você. Geralmente é assim que a gente faz, tá? E quando eu falo dessa forma, com quem eu estou me comunicando? Com qual parte do cérebro eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando com o cérebro pré-frontal, que é o cérebro racional. Por quê? Eu estou dando detalhes para essa contraparte racional, entende? Quanto custa, o que contempla, quanto tempo dura, onde vai ser, tá bem? Todas as informações que são para o meu cérebro racional. Mas o que as pessoas não entendem é que o cérebro racional não compra nada, tá? O cérebro racional não é o cérebro que compra, tá? O cérebro racional, ele vem só depois dentro dessa função. Então, se não é o cérebro racional que compra, qual parte do nosso cérebro que compra? A parte do nosso cérebro que compra é o cérebro emocional, tá? Você não compra quando alguém fala o preço de alguma coisa. Você não compra quando você, por exemplo, fala o que vai ter dentro do seu curso ou dentro da sua terapia. Essa pessoa não vai comprar com isso, tá? Como que a pessoa vai comprar? Quando você impacta o emocional, cara. Você tem que falar, você tem que aprender a se comunicar com o cérebro emocional das pessoas. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou vender uma terapia tântrica para um homem, tá? Aí eu chego pro cara e falo assim, ei irmão, tem uma vivência aqui e essa vivência ela custa R$1.000, vão ser 3 dias de imersão, onde eu vou te ensinar uma série de técnicas tântricas, tá bem? Para que você desenvolva a sua sexualidade. Eu estou me comunicando com o cérebro racional, essa pessoa não vai entrar na minha vivência. E é por isso que eu não vou conseguir viver de terapia. É por isso que eu não vou conseguir viver de yoga, certo? É por isso que eu não vou conseguir viver de desenvolvimento humano e pessoal. Se eu me comunico dessa forma, eu não vou conseguir me conectar com as pessoas. Então, como que eu faço, Antar? Você vai me explicar? Vou te explicar, cara. Vou te explicar, respira. Você vai sair daqui hoje entendendo qual que é essa habilidade que está mais em falta no mundo atual, cara. Que é essa habilidade de se comunicar. Mas não se comunicar apenas falando muito bem. É se comunicar com a parte do cérebro das pessoas que vão querer comprar as coisas. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? Pensa numa mulher. A mulher está andando dentro do shopping, né? E aí ela passou na frente de uma loja. Ela viu um vestido maravilhoso, cara. O que acontece quando essa mulher vê o vestido? Ela não vai ter nenhuma consideração com o cérebro racional.
A primeira coisa que ela vai pensar não vai ser sobre o preço, ela não vai pensar sobre o material, ela não vai pensar sobre a garantia, ela não vai pensar sobre essas coisas. Ela vai olhar para o vestido e ela vai se imaginar dentro daquele vestido. Ela vai pensar no que o marido dela, no que o companheiro dela vai achar quando vê ela naquele vestido. Ela vai pensar no que as amigas dela vão sentir quando verem ela com aquele vestido. Ela se imaginando naquele vestido, ela vai se sentir gostosa, ela vai se sentir poderosa, ela vai falar, nossa, eu vou ficar linda, eu vou ficar maravilhosa nesse vestido, nesse sapato, que incrível. Você percebe? O que significa isso? Esse é o impacto emocional. Ela vai se imaginar, ela vai se ver com os benefícios, porque no final das contas, as pessoas, ela não quer comprar o vestido, ela quer comprar o que o vestido vai proporcionar para ela. Olha, mano, se você entender isso, velho, começa a mudar tudo. Começa a mudar tudo para você. As pessoas não compram os produtos. As pessoas compram o benefício das coisas. Como que elas vão se sentir com aquilo. Onde elas vão conseguir chegar com aquilo. Sacou? Então vamos voltar lá pro Tantra. Lembra como eu falei pro cara? Eu falei, imersão tântrica custa tanto, vão ser tantos dias de imersão. Essa pessoa não vai se conectar com isso. Agora, quando eu falar assim, eu chego no cara, em vez de eu falar sobre vivência tântrica, em vez de eu falar sobre qualquer coisa, eu falo assim, ei, irmão, eu sei, cara, que toda noite você dorme, que você, né, toda noite que você encosta a sua cabeça no travesseiro, você fica preocupado porque você tem ejaculação precoce. E essa ejaculação precoce tem te preocupado tanto porque você sabe que a partir dessa questão que você está com ejaculação precoce, você tem um profundo medo da sua companheira te deixar. Porque você, toda vez que você vai se relacionar sexualmente com a sua companheira, você não consegue manter o ato sexual por muito tempo e você sabe que ela fica insatisfeita. E como você sabe que ela fica insatisfeita, você fica com medo demais, cara, de você perder a mulher que você ama. Olha o que eu falei, não estou falando nada de vivência tântrica. Percebe? Eu estou o quê? Tocando no ponto emocional dele. Naquele ponto que assusta ele. Naquele ponto que dá medo para ele. Percebe? Quando eu falo isso, ele se conecta emocionalmente comigo. E aí naturalmente ele vai falar, é verdade, Yantar. É verdade, cara, eu fico com muito medo, porque eu amo essa mulher, cara. Eu amo essa mulher e eu queria de fato solucionar isso de alguma forma. Você pode me ajudar? Percebe isso? Ele se conectou emocionalmente comigo. E aí depois que a pessoa se conecta emocionalmente comigo, que eu vou explicar para ele o fator racional. Isso, Leandro, é exatamente isso, cara. Os pastores, eles conhecem muito essa parte de comunicação. Então eu preciso me coligar emocionalmente. Mas eu nem sempre preciso ir pela dor, tá? Eu posso ir também pelo desejo. Eu posso ir pelo desejo. Então eu falo assim pro cara, eu falo, irmão, já imaginou você tendo relações sexuais na qual você consegue sustentar a sua ereção pelo tempo que você quiser. E a partir disso, toda mulher que você se relacionar vai te achar um deus grego, cara. O cara mais incrível. A mulher vai virar pra você e vai falar assim, caraca, você foi o melhor homem que eu já dormi, que eu já me relacionei sexualmente na vida. E aí eu vou explorar aquela sensação dele. Eu vou pegar e falar assim pro cara, falar assim, velho, você vai se sentir poderoso, cara. Você vai sentir que você é o cara mais foda do mundo, que você não vai ter o que você não consiga fazer nessa terra. Entende? Então eu exploro o desejo emocional dessa pessoa. Sacou? E quando eu me conecto com isso, o cara fala, porra, verdade, Yantar. Como que eu faço isso? Essa é a pergunta. Quando você se conecta emocionalmente com a pessoa, seja através da dor ou do desejo dela, ela vai fazer a próxima pergunta. Ela vai falar assim, como que eu faço? E aí já é uma pergunta racional, entende? Então, por que hoje vocês não conseguem viver daquilo que vocês amam? Porque vocês estão se comunicando com o cérebro racional das pessoas. Vocês estão falando do como as pessoas fazem o que elas querem fazer, mas elas não ligam para o como.
A mulher que estava passando no shopping e viu aquele vestido, ela só vai entrar na loja para perguntar quanto o vestido custa, qual que é o material do vestido, qual que é a garantia do vestido, qual que é a marca, quando ela se conectar emocionalmente, quando ela vê o vestido. Por que você acha que existem as vitrines, cara? Por que você acha que existem aqueles manequins, né, bem vestidos, lá com o vestido, com o terno? Por que você acha que existe isso? Porque isso é uma forma, as pessoas conhecem disso, tá? Todo mundo usa isso. E elas se conectam emocionalmente, porque quando a moça vê o vestido lá no manequim, na vitrine, todo arrumadão, todo bonitão, ela se vê dentro daquilo. E a partir do momento que ela se vê dentro daquilo, ela se conecta emocionalmente. Quando ela se conecta emocionalmente, ela entra na loja e aí sim ela entra na questão racional. Qual que é o preço, qual que é a garantia, qual que é o material, percebe? Então, o maior erro de vocês que hoje não estão vivendo daquilo que amam é que vocês não tocam o emocional das pessoas. Então, quando eu começo a falar aqui sobre as 4 liberdades, quando eu falo que você vai conseguir atingir liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, o que eu estou fazendo com vocês? Eu não estou oferecendo nada, mas eu já estou impactando vocês emocionalmente, entende? Porque eu sei que em um certo momento eu vou trazer vocês e vou falar assim, ei, agora eu tenho isso daqui para oferecer. Se você sentir no seu coração, você entra. Se não, tá tudo bem, tranquilo, vida que segue. Entende? Eu vou continuar gerando conteúdo gratuito aqui. Você não precisa investir em nada, meu. Sacou? Só que eu já bati no seu emocional. Eu já impactei no seu emocional. Porque eu sei que pra galera que é terapeuta, pra galera que tá dentro do desenvolvimento humano, eu sei que essa é uma grande dificuldade. Por que eu sei? Porque eu passei por isso, cara. Eu passei por isso, entende? E eu tenho hoje experiência e resultado para te guiar dentro dessa jornada. Eu consigo te mostrar como você sair do ponto que você está agora, onde você ainda não vive apenas disso, para um ponto onde você vai viver apenas disso, apenas disso que você ama, entende? Olha a Flavinha aí falando, a Flavinha já comprou, entendeu? A maioria de vocês que estão aqui comigo seguindo, a maioria de vocês já compraram e nem sabe, cara. Entende? Porque existe uma estratégia por trás. E por que eu estou falando tão abertamente aqui? A maioria das pessoas não falam essas paradas. Elas simplesmente usam a ferramenta e não explicam, né? Mas eu estou abrindo aqui para vocês porque eu já falei para vocês que eu vou capacitar cada um de vocês que estão aqui me acompanhando, sacou? A fazer isso que eu faço também. Entende? Você vai pegar aqui um celular e uma conexão Wi-Fi e você vai se conectar de tal forma com as pessoas que as pessoas vão falar assim, cara, eu tenho muitas pessoas que me acompanham aqui, que vão vendo as minhas aulas e em um momento elas chegam lá no meu direct e falam assim, cara, você tem algum curso? Você tem uma mentoria? Quantas vezes isso já aconteceu? Eu nem estou oferecendo nada e a pessoa está me pedindo, cara. Que doideira, né? Que doideira. Por quê? Porque eu bato no emocional. Eu sei como me comunicar. E hoje principalmente para a galera que está dentro do desenvolvimento humano, é a habilidade mais em falta. Porque elas não conhecem essa estratégia, elas não conhecem esse mecanismo. E aí começa a encaixar, né? Porque ontem eu falei sobre o cérebro triuno, cérebro instintivo, emocional, cérebro racional. Para quê? Para que vocês entendendo um pouco da nossa constituição humana, a gente começasse a entrar nesse tipo de comunicação e para que você se comunique, para que você se conecte com o cérebro correto, com o cérebro que compra, de fato, as coisas. Entende? Então aqui você tem uma grande chave, cara. Você tem uma grande chave para você começar a fazer esse movimento. Então assim, vamos lá, vou te dar aqui uma parada que vai bugar a sua cabeça, tá bem? Então toda vez que você precisar vender um trajeto terapêutico, uma vivência, um curso, ou qualquer coisa que você for trabalhar na área do desenvolvimento humano, você nunca vai falar, tá, sobre o que é aquilo, ou como que a pessoa vai fazer. Ela tá cagando para como fazer as coisas, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, como foi o meu caso, que você venda meditação. De forma nenhuma, Leandro, comunicação é desenvolvida, tá? Comunicação é estratégia, cara. É desenvolvida, não é um dom. Tá? Você pode desenvolver essa habilidade.
tá bem? É uma habilidade, não um dom. Então, assim, claro que vem pessoas que são muito mais prolixas na fala, elas conseguem se comunicar bem melhor, mas entenda o que eu estou falando. Comunicação nesse sentido que eu estou explicando para vocês, não é a habilidade de falar, entende? De conseguir, de não ser tímido, de conseguir ser, como é que fala? Extrovertido. Não é sua capacidade de ser extrovertido, não tem nada a ver com isso. Comunicação é uma habilidade de você saber as palavras certas que você precisa usar, sacou? De impactar emocionalmente. Então, por exemplo, vamos falar aqui numa questão de conquista, tá? Vamos supor que você está solteiro e você quer conquistar aquela gatucha, né? Aquela princesinha ali que você está interessado. O que você vai fazer, né? Geralmente as pessoas, elas vêm e se comunicam através do aspecto racional, cara. E o que vai acontecer? Essa pessoa não vai se interessar por você. Como que você tem que fazer, então? Você começa a observar. Vamos supor que você foi para um rolê, você está ali no rolê e você vê a menina ali que você achou interessante. Aí você começa a olhar para ela. Você faz um mapeamento. Você tenta buscar, dentro do seu campo visual, o que você poderia falar, qual que seria o tipo de comunicação que você poderia ter com ela, que iria impactar ela emocionalmente. Aí digamos que eu estou ali, eu olho e eu vejo que ela está com a camisa de uma banda, camisa do Metallica. Vamos lá, ela está com a camisa do Metallica. Aí eu falo, se ela está com a camisa do Metallica, obviamente ela gosta de Metallica, certo? Então eu não vou chegar e vou falar assim, oi, você vem sempre aqui? Puta, acabou. Você fala uma besteira dessa, você já acabou com a parada. Sacou? Então, o que eu posso falar? Eu posso chegar nela e falar assim, caraca, velho, depois do Black Album, Metallica deu uma desandada, né? O que você acha? Aí, ou eu vou causar uma raiva nela, ou eu vou causar uma concordância nela, certo? Qualquer que seja, a Dai fica em choque. Qualquer que seja a reação emocional dela, seja de raiva ou seja de concordância, o que eu vou estar fazendo ali? Eu vou causar um impacto nela, emocional. E essa é a ideia. Porque quando eu causo um impacto emocional em uma pessoa, eu chamo a atenção dela. E é isso que eu preciso que você entenda. Primeiro ponto é você chamar a atenção, mesmo que você seja fora da curva. Tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu estava trabalhando mais ativamente com meditação, ao invés de eu chegar e falar assim, medite para aliviar a ansiedade. Isso é algo óbvio, isso é algo racional, não impacta emocionalmente ninguém. Agora, quando eu chego e falo assim, foi uma coisa que eu usei, tá? Dentro da minha comunicação, para fazer mais, olha o que eu fiz com meditação. Já contei minha história, né? Eu demorava, quando eu colocava 5 pessoas gratuitamente em uma aula de meditação, eu queria explodir de alegria. Gratuitamente, 5 pessoas, era o máximo que eu conseguia colocar dentro de uma aula. E 10 anos depois, trabalhando com meditação aqui no digital, eu fiz mais de 500 alunos de meditação, num total de faturamento de R$193 mil. Tem noção? R$193 mil com meditação online, cara, online. Sabe como? Eu não falava, ei, aprenda a meditação para aliviar a ansiedade. Quando eu falo, aprenda a meditação para aliviar a ansiedade, o que eu estou falando aqui? Estou falando para o cérebro racional. Isso não conecta com as pessoas. Então, como que eu tenho que falar? Como que eu falava? Vou dar um exemplo aqui que funcionou para mim, funcionou tão bem que eu fiz R$193 mil com meditação. O que eu falava para a galera? Eu falava assim, olha o título da minha chamada. Por que a meditação... Por que meditar pode estar tornando você ainda mais ansioso? Por que meditar pode estar acabando com a tua vida? Olha isso. Isso tem um apelo emocional tremendo. Por quê? Primeiro, porque quando eu falo assim, isso está te matando, isso está acabando com a sua vida. Opa, isso já tem um puta impacto emocional. E quando eu falo que a meditação pode te tornar ainda mais ansioso, isso é totalmente contrafluxo, isso é contraintuitivo. Então, quando a pessoa vê pratique meditação para aliviar a ansiedade, isso é o quê? Isso é óbvio, isso é racional, todo mundo fala disso. Isso não chama atenção, isso não impacta as pessoas. Agora, quando eu falo o contrário do que ela espera ouvir, quando eu falo a meditação pode te tornar mais ansioso, quando ela vê isso, ela fala, opa, peraí,
que esse cara está falando? Isso chama atenção. E hoje, no mundo digital, numa sociedade, né, digital que é hipercomunicativa, onde você está rodando ali e vendo uma porrada de anúncios, uma porrada de pessoas que está tentando chamar a sua atenção, onde você está competindo com a bunda da Anitta, com a traição do Nego do Borel, com a troca do Whindersson Nunes pelo Vitão. Você está competindo com uma série de coisas que chamam a atenção das pessoas. Você não tem chance nenhuma. Entende? Você não vai chamar atenção. Então você tem que ser contra-intuitivo. Então quando eu falo assim, por que a meditação pode estar acabando com a sua vida e te tornando uma pessoa ainda mais ansiosa? Isso é contra-intuitivo. Quando a pessoa vê isso, aquilo impacta ela. Pum! Ela fala, opa, quero ver, quero entender mais. Então, volto lá para a questão da paquera, né? Eu tô lá, vi aquela moça com a camisa do Metallica, chego nela e falo assim, nossa, depois do Black Album, o Metallica acabou, né? Ela pode concordar com isso, ela pode não concordar, mas de fato eu impactei ela, eu chamei a atenção dela. E aí nós começamos a entrar numa comunicação. E aí eu vou de fato entrar em alguns aspectos mais racionais junto com ela. Ela pode virar para mim e falar assim, é verdade, nossa, eu também não gosto. E aí o que teve? Tive uma abertura, e aí eu começo a explorar aquele assunto. Me conectei com ela, entende? A maioria das pessoas hoje não conseguem viver daquilo que amam, né? Na terapia, no desenvolvimento humano, porque elas não entendem esse aspecto de se conectar emocionalmente primeiro, antes de realmente entrar num diálogo, entrar numa comunicação um pouco mais profunda. Ou ela pode me responder, nossa, nada a ver, eu acho que depois do Black Album do Metallica foi a melhor fase. Aí eu também entro por ali, entende? Não quer dizer que porque ela não concordou comigo que ela não se conectou, entende? Ela se conectou porque ela me deu uma resposta, e a resposta dela, o movimento dela na minha direção era tudo que eu estava buscando. E aí eu começo a criar um diálogo que vai envolver ela emocionalmente para que, de repente, lá no final do rolê eu consiga o número dela. O que isso significa? Qual que é a analogia com o nosso trabalho? Então, primeiro, eu chamo a atenção do meu cliente, falando uma coisa que impacta ele emocionalmente, falando uma coisa que vai chamar a atenção dele. E quando ele entra ali dentro do meu vídeo, dentro da minha aula ou alguma coisa assim, eu começo a trazer alguns aspectos que vão fazer ele dar os passos necessários até ele chegar na pergunta, como que eu faço? Como que eu faço isso? Esse é o grande lance, entende? Esse é o grande lance. Então vamos lá, por exemplo, eu já fiz uma campanha de um produto de fitness, né? Então como que eu fiz essa campanha? O cara antes ele vendia, ele chegava assim, ei, tenho aqui o meu curso de fitness onde você vai emagrecer com exercícios diários de 21 minutos. Ele vendia assim. As pessoas não ligavam para o que ele falava. Simplesmente não ligavam. E era para homens, né? As pessoas não ligavam, ele não conseguia vender. Certo? Eles não conseguiam vender. Então, o que eu fiz? O que eu comecei a explorar? Era um produto fitness para homem. Certo? O que o cara que quer ser fitness, o que ele quer de verdade? Emocionalmente falando. Por que ele quer ser fitness? Ele não quer ser fitness para ser mais saudável, tá? Essa é a realidade. Você tem que entender essa parte, você tem que entender o ser humano, senão você não vai prosperar na vida, cara. Você tem que entender as motivações do ser humano. Então, ele não quer, entre nesse programa fitness para você ser mais saudável. Não, os caras não querem isso, velho. Os caras os homens, eles querem ser fitness, por exemplo, para chamar a atenção da mulherada, para desenvolver maior autoconfiança. Sacou? Para que as pessoas olhem para ele e falem, uau, para que as pessoas admirem ele, para ele se sentir poderoso. Sacou? Por isso que os homens querem ser fitness. Então, o que eu faço? Eu não vou falar sobre ser saudável, porque o cara tá cagando para isso, velho. E eu chego no cara e falo assim, irmão, você já imaginou você chegar no rolê e todas as mulheres do rolê pararem para olhar para você? Você já imaginou que quanto mais trincado for o seu corpo, mais você vai ter autoconfiança para chegar na mulherada, para conversar com os caras. Sacou?
Quando eu falar isso, o cara vai olhar, olha, mesmo que ele nunca tenha pensado em ser fitness na vida. Eu posso simplesmente chegar nele e falar assim, ó, ei, você tem problemas de autoconfiança e quer encontrar uma forma de você conseguir ser mais autoconfiante na vida e poder chegar naquela pessoa que você gosta e que até hoje você nunca teve coragem de chegar? Quando eu falo isso, eu chamo a atenção da pessoa. Na hora, eu chamo a atenção dela. Aí o cara vira pra mim e fala assim, opa, claro que eu quero ser mais autoconfiante. Claro que eu quero conseguir ter coragem de chegar naquela pessoa que eu gosto e que até hoje eu não tive coragem. E aí quando ele é impactado dessa forma, o emocional dele se conectou comigo. Aí ele vai falar, como que eu faço isso, Antar? Aí eu falo, eu tenho aqui um treinamento fitness de 21 dias, onde você vai trincar o seu corpo. E a partir do momento que você trincar o seu corpo, você vai ser mais forte fisicamente, o seu psicológico também vai ficar mais forte, você vai ter mais autoconfiança. Quando você perceber que você consegue sair da panceta de bacon para um abdômen trincado, você vai conseguir ser mais autoconfiante. E isso vai te dar força para você chegar naquela pessoa que você gosta. E que até hoje você não teve coragem. Sacou? Eu teço um argumento em volta disso. Primeiro eu impacto ele emocionalmente, depois eu teço um argumento em volta para levar ele para aquele produto, para aquele serviço que eu tenho. Entende? Pesado, né? Pesado. Isso é muito forte, cara. Se você entender, se você pegar essas chaves aqui que eu estou te dando, a tua comunicação vai mudar. A tua comunicação vai mudar e você vai falar exatamente, cara. Você vai saber exatamente o que você precisa fazer para se conectar com as pessoas. E a partir disso, cara, você se conectando com as pessoas, você vai conseguir viver daquilo que você ama. Porque esse é o problema. Você está oferecendo alguma coisa para as pessoas sem ter se conectado emocionalmente antes com elas. E as pessoas não vão se importar. Entende? É os benefícios, cara. Os adjetivos. Acho que você pegou, Henrique. Eu trocaria a palavra adjetivos pelos benefícios, certo? Então, quais são os benefícios que o seu produto ou serviço oferece? Vamos lá, vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos supor que vocês vendem constelação, tá? Vamos supor que vocês vendem constelação. Eu sei que tem uma galera aqui que trabalha com constelação. Pega o código aqui, tá? Pega essa chave para você e se você quiser já aplica hoje que você vai fazer uma venda. Pode ter certeza. Então, qual que é o grande lance aqui? Ao invés de você falar assim, ei, estou aqui oferecendo sessões de constelação. As pessoas elas vão passar direto, porque ninguém sabe o que é constelação. Para que eu quero constelação? Se toca, cuida de sua vida. Entende? Eu não quero saber de constelação. Por quê? Geralmente as pessoas não sabem os benefícios que a constelação tem. Então você nunca vai falar de constelação. Por quê? As pessoas não querem saber as pessoas não querem saber do veículo. O que é o veículo? O meu veículo para te trazer um resultado é a constelação. O meu veículo para te trazer um resultado é o Theta Healing, é a meditação, é o Tantra. As pessoas não querem saber dos veículos, elas querem saber dos resultados, elas querem saber dos benefícios. Tá? Então a primeira coisa que você vai falar para você se conectar emocionalmente com as pessoas é isso. É falar dos benefícios, é falar dos resultados, é falar da transformação que essa pessoa vai ter na vida dela. Então ao invés de eu falar, de tentar vender constelação, o que eu vou vender? Qual que é a ideia que eu vou vender para a pessoa? Eu vou falar assim, ei, sabe por que você não consegue se relacionar direito com o seu cônjuge? Sabe por que a tua relação amorosa não prospera? Você quer saber por que a tua relação, você sempre briga com o seu companheiro, você sempre tem ali diálogos acalorados, você não consegue manter uma relação por muito tempo? Sabe por quê? Porque muito provavelmente, e isso, quando eu falo isso, quando eu descrevo as dificuldades pelas quais essa pessoa passa dentro da relação, eu estou fazendo o quê? O impacto, eu chamo a atenção e me conecto emocionalmente com ela. Porque ela vai falar, cara, é verdade. Toda relação que eu entro, eu acabo entrando em um processo, uma comunicação extremamente agressiva com o meu companheiro e a minha relação acaba afundando. Eu não consigo manter minha relação. Quando a pessoa concorda comigo, quando eu narro para ela as coisas pelas quais ela passa, ela se conecta emocionalmente comigo. Entendeu?
Ela se conecta emocionalmente comigo. E aí, a partir dessa conexão, ela vai virar para mim e vai falar assim, mas por que acontece isso? Como que eu posso solucionar? E aí sim eu falo da constelação. Ou, por exemplo, eu posso ir pelo outro lado. Ao invés de eu pegar pela dor, eu pego pelo desejo. Eu falo assim, você tem o desejo de ter um casamento próspero, uma relação onde você se sente atendida, onde você se sente nutrida, onde você sente que o seu companheiro te atende em todas as suas necessidades, onde você também sente que o seu companheiro é atendido, que você, através da sua ação, supre, nutre ele naquilo que ele precisa, sabe? Aquela relação onde, cara, você acorda no dia, o seu companheiro vira para você e fala, bom dia, meu amor. É isso que você quer, né? A Day aqui tá em choque, ela tá rindo de nervoso, entende? Quando eu falo isso pra pessoa, a mulher fica, ai, eu quero, como que eu faço? Como que eu faço isso? Entende? Aí você fala assim, eu tenho uma imersão. Na minha imersão eu vou te ensinar as técnicas que eu ensino e que eu uso na minha vida e que eu já ensinei para milhares, para centenas de pessoas que hoje têm uma relação próspera, uma relação abundante. Quando eu falo isso, cara, a pessoa ela vai se conectar imediatamente comigo. Entende? Imediatamente comigo. Ou seja, ela já comprou e ela nem sabe. Entende? Assim como muitos de vocês que estão vendo agora toda a estrutura do que eu estou passando para vocês, cara, a maioria de vocês já compraram alguma coisa minha, só que vocês não sabem. Vocês ainda não sabem. Porque eu nem ofereci. E nem vou oferecer. Por enquanto, nem vou oferecer. Entende? Mas vocês já compraram. Olha que vocês estão comigo 6 horas da manhã, cara. Quer mais um indício do que vocês estarem tomando banho gelado, praticando um monte de técnica. Cara, vocês já compraram a ideia, velho. Já compraram a ideia. Já estão coligados comigo emocionalmente. Entende? Então, eu quero que vocês entendam que a partir dessas paradas que eu estou ensinando aqui para vocês, se vocês usarem, cara, todo o jogo vai mudar para vocês. Entende? Vocês vão vender as coisas sem precisar vender de fato. Entende? Porque as pessoas vão comprar a ideia de vocês, vão se conectar emocionalmente com vocês. Então, comecem a usar uma nova forma de se comunicar. A partir do momento que vocês começarem a se comunicar emocionalmente, a coisa começa a virar. A coisa começa a virar. Entende? Porque você vai falar assim, você, a partir do momento que você se conecta com as pessoas nesse formato, elas vão pedir, cara, me fala mais disso, me ensina mais disso. Aí eu vou falar, entra no meu curso, ou adquire o meu serviço, entende? Porque é um trabalho, tá? É um trabalho, e é justo. Ela vai entender que para que ela se aprofunde mais dentro daquilo que você está oferecendo, que ela precisa fazer um investimento financeiro. Porque você é um profissional, você é uma pessoa que trabalha com isso, tá bem? Você sustenta a sua família a partir desse trabalho. É justo. Entende? É perfeitamente justo. Tanto de tempo que você investiu na aquisição daquele conhecimento, o tanto de investimento financeiro que você fez para adquirir aquele conhecimento, o tanto de experiência que você teve que ter de campo de batalha, trabalhando com outras pessoas, para adquirir aquele conhecimento que pode transformar a vida dela. Então é justo, entende? E as pessoas entendem isso, sacou? Só que qual que é o grande lance? Por que hoje você não consegue viver daquilo que você ama? Por quê? Porque simplesmente você não tem essa habilidade que está em falta no mundo de hoje. Então não é só falar bem, tá? Eu sou extrovertido, eu gosto onde eu chego, eu consigo conversar com todo mundo, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta e tal. Foda-se, isso não quer dizer que você vai vender. Não quer dizer que você é uma pessoa que vende ideias, tá? Isso não quer dizer que a partir disso você vai conseguir viver daquilo que você ama fazer. Você pode ser uma pessoa super comunicativa e tá se ferrando aí para viver do que você ama. Tá sendo, ou tá desempregado, ou tá empregado em um formato de CLT, tá enchendo a bunda de outras pessoas de dinheiro e não tem o menor valor. Você não tem o menor valor para isso, tá? Tem pessoas ficando ricas às suas custas, e se no dia que você ficar doente, você é mandado embora, em 1 hora já tem outra pessoa no seu lugar. Percebe? Você não tem nem valor nenhum para essas pessoas.
sacou? Então, pega esse código, tá? Pega esse código. E até mesmo, tá? Se você quer continuar trabalhando em CLT, carteira assinada, trabalhando para outras pessoas, se você aprender a se comunicar, você usa isso aqui que eu tô te ensinando. Com o seu chefe, por exemplo, cara, não dou 2 semanas para você ter um aumento. Percebe? Ao invés de você começar, quando você for pedir um aumento para o seu chefe, tenta se comunicar batendo no emocional dele. Tenta se comunicar falando quais serão, antes de pedir um aumento, você começa a falar sobre os benefícios que ele pode ter. Sacou? Você chega no seu chefe e fala assim, cara, essa produção aqui tá foda, né? Tá baixa, né? E porque essa produção tá baixa, a gente não tá conseguindo faturar tanto, né? Aí ele vai virar e vai falar assim pra você, pô, tá, é verdade, cara. Vou ser sincero aqui com você, não falei isso pra ninguém. Mas essa produção, cara, tá tão complicada que as minhas dívidas estão aumentando, cara. E quando eu vou dormir à noite, eu fico tão preocupado, cara, que eu não consigo dormir, velho. Tô até pensando em mandar algumas pessoas embora. Aí você pega e fala assim, cara, eu não sei nem, eu não consigo nem imaginar o que é ter essa responsabilidade, sabe? Mas deve ser embaçado mesmo. Mas ó, eu sei que existem algumas formas da gente conseguir reverter essa parada. Imagina, chefe, imagina se a gente dobra a quantidade de produção. Se a gente dobrasse a quantidade de produção, com certeza você teria mais tranquilidade, né? Você poderia dormir. Você poderia até, chefe, já imaginou, dobrando a produção aqui, ficando mais tranquilo? O que você poderia fazer? Você poderia, velho, pegar o final de semana com a sua família e já que você não está mais preocupado com todas essas questões, você pegar e fazer uma viagem, cara, descansar, você merece. Acho que é importante você ter esse descanso também. Você tá aqui, quanto tempo que você tá aqui trabalhando que nem um louco? E aí o chefe vai comprar a tua ideia, velho. O chefe vai falar, puta, é verdade, né? Mas como que eu posso fazer isso? Quando ele faz essa pergunta, velho, como que eu posso fazer isso? Você ganhou o jogo. Entendeu? Em qualquer aspecto. Quando a pessoa pergunta, como que eu posso fazer isso? Você ganhou o jogo. E essa é a brincadeira, entende? Então você pode usar isso em qualquer aspecto. Nas suas relações, no seu trabalho profissional, para você fazer sua transição de carreira e viver de terapia, viver de desenvolvimento humano, viver aqui através do seu celular de uma conexão Wi-Fi, cara. Isso fica simples a partir do momento em que você desenvolve a habilidade de se comunicar com o cérebro emocional das pessoas, sacou? E qual que é o grande erro, né? Qual que é o grande erro das pessoas que querem vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço? Ao invés delas falarem sobre todos esses resultados, benefícios e transformações que a pessoa deseja, seja através da dor ou do desejo dela, elas falam já sobre o como. Entende? Elas já chegam falando, ei, programa de meditação de 21 dias para trabalhar a ansiedade. Cara, eu não quero meditar. Eu não quero meditar, velho. O cara que quer trincar o abdômen, ele não quer fazer abdominal, velho. Entende? Então não adianta você falar do como. As pessoas não querem saber do como. Elas querem saber da transformação. O que eu ganho com o abdômen trincado? O que eu ganho praticando a meditação? Qual que é o benefício disso? Qual que é o resultado? Qual que é a transformação que isso vai causar na minha vida? Porque é isso que elas estão procurando. Elas não querem saber da prática, da dificuldade, da disciplina. Elas querem saber da transformação. Só quando elas se conectaram com a transformação que elas vão perguntar o como. E aí sim você fala, meditando 21 dias. Quer parar de roer as unhas até ficar na carne viva? Quer saber como não surtar diante daquela pessoa que você gosta? Que toda vez que você vê, você fica tão ansioso que você não consegue abrir a boca, que você gagueja, que você acaba fugindo daquela pessoa. Aí a pessoa, ai, eu quero. Sacou? Você se conecta emocionalmente a partir da transformação. E aí sim, quando ela deseja aquilo que você está falando, quando ela se conecta com a transformação que você está prometendo, você tem a possibilidade de mostrar o como. E aí sim ela vai entrar naquela tua proposta. Faz sentido isso daí para vocês, galerinha? Coloca aí para mim nos comentários se faz sentido. Porque hoje essa aula foi pesada, hein? Você está aprendendo a falar com o cérebro emocional, né? Ou cérebro límbico, como é conhecido, tá bem? E aí, qual que é a grande parada? Existem uma série de gatilhos, cara, que você pode usar. Gatilho de história, gatilho de escassez,
gatilho de antecipação, deixa eu ver, gatilho de promessa, uma série de gatilhos que você pode usar para se conectar emocionalmente. Mas, né, para você aprender tudo isso daí, você vai ter que entrar em algum curso meu. Olha que interessante, né? Já vou deixar aqui um seeding para você. Bem, para você aprender isso no detalhe, porque existem uma série de técnicas, você tem que entrar em algum curso meu. E agora eu quero que você me diga o que você está sentindo aí nos comentários. Eu estou falando isso propositalmente, mas eu não vou te vender nada, tá? Não estou aqui para te vender nada, sacou? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que você preste atenção no que você está sentindo agora. Responde aí para mim se você entraria em algum curso meu. A partir disso aqui, se você entraria num curso meu sobre comunicação, sobre gatilhos mentais, sobre conexão emocional. Porque assim, não estou falando isso para te vender nada, de verdade, presta atenção. Eu quero que você observe o que você está sentindo agora. Porque eu quero que você cause o mesmo impacto nas pessoas que te seguem, nas pessoas que te acompanham. Porque aí você vai causar essa mesma sensação que você está agora, isso, a empolgação, já vendeu, eu entraria. Entende? Eu quero que vocês causem essa mesma sensação nas pessoas que te acompanham. Porque se você entender o que está acontecendo dentro de você agora, você vai entender o poder que esse tipo de comunicação causa nas pessoas. Entende? Eu levei vocês para um estado de excitação emocional. Se eu começasse nesse momento a apresentar um produto para vocês, aqui pelo menos 70% de conversão, 80% de conversão. Entende? Não é interessante isso? Não é algo que você desejaria fazer com outras pessoas também? Para levar ali o seu trabalho tântrico, a sua terapia holística, a sua constelação, a sua meditação, ou seja lá o que for que você ofereça. Não é interessante isso para você? Demais, né? E esse é só o começo, galera. Isso daqui eu só falei a base da base da base. Vocês não têm noção do quanto esse assunto é profundo. Existem, hoje dentro da minha comunicação, eu tenho mais de 20 gatilhos que eu utilizo isso. Entende? Mais de 20 gatilhos diferentes. Você imagina você tendo à sua disposição mais de 20 gatilhos emocionais para se conectar com a audiência de vocês e vender o produto ou serviço que vocês têm? Loucura, né? E de fato, esse é só o começo. Eu tenho tanto conhecimento aqui dessa parte, cara, que se eu começar a falar aqui para vocês, a cabeça de vocês vai explodir, vocês não vão dar conta, velho. Vocês não vão dar conta, velho. De verdade. De verdade. É tanta possibilidade que eu posso abrir na cabeça de vocês, que hoje às vezes vocês estão aí se matando para tentar fazer alguma venda das terapias, para fazer aquilo que vocês gostam. Mas na hora que, cara, se vocês sentassem comigo 3 horas, se vocês tivessem uma oportunidade de sentar comigo 3 horas, eu ia explodir tanta cabeça de vocês, cara, que vocês iam sair cabeçudo, velho. E com 3 horas, cara, com 3 horas, tá? Não dá para falar tudo. Não dá para falar tudo, mas com 3 horas eu garanto para vocês que vocês iam sair tão transformados, cara, tão transformados, com a percepção tão ampla das coisas, que o jogo ia mudar. Que não teria como, depois de uma conversa dessa, vocês ainda trabalhar para outras pessoas. Vocês iam sair falando, cara, vou pedir demissão hoje, velho. Vou pedir demissão hoje e vou fazer essa parada. E não dou um mês para vocês. Não dou um mês para vocês mudarem e terem resultados absurdos a partir dessas informações que eu tenho aqui. Tá bem? Muito doido, né? Muito doido. Então, segura a emoção. Sei que vocês estão emocionados agora, mas segura a emoção que brevemente a gente vai ter uma oportunidade de fazer um trabalho aí, de fazer alguma coisa mais profunda, tá bem? Eu vou abrir essa oportunidade para vocês muito em breve. Mas, por hora, essa era o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Falar um pouquinho a respeito de todo esse processo e como que vocês podem, né, impactar mais a audiência de vocês aqui a partir do Instagram e vender de fato o trabalho de vocês. Isso aí, Flavinho, ó, 2 páginas de insight e chamadas para posts. Escreve, você vai ver, cara, o engajamento de vocês vai aumentar, né? E aí como eu falo para os meus alunos de marketing humanizado, né? Eu sempre falo para a galera aqui, você vai parar de escrever post que só a sua avó gosta, né? Tem muito disso, né? O terapeuta, quando ele começa aqui no Instagram, aí ele faz um post, ninguém curte, ou não engaja, ou não tem comentário, né? E aí você só vê lá, a avó, ai, né? Vamos zoar aqui o Henrique, por exemplo, né? Não tô falando que você faz isso, tá, irmão? Só tô dando um exemplo, tá? Não leva isso pro lado pessoal, não. Só vou te usar como exemplo.
Vamos lá, o Henrique fez uma postagem sobre terapias holísticas e tal, e aí chega lá, você vê, cara, poucas curtidas e um comentário. Quando você vai ver o comentário, é o comentário da avó. Ai, Henrique, bonitinho, que lindo, filho, Deus abençoe essa sua jornada, que seja muito abençoado, né? Cara, isso não vai pagar seus boletos, né? Não vai pagar seus boletos. Agora entra num post meu, cara, entra num carrossel que eu tenho. Eu tive um carrossel esses dias, cara, que a parada foi tão absurda, que depois de 5 dias tem gente curtindo aí da parada. Cara, bombou de comentários, bombou de comentários. Por quê? E aí tem, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, cara, parece que você leu a minha mente no que você falou. Parece? Parece não, filho. Eu li. É estratégico. Eu sei o que eu faço. Cada palavra é pensada, cara. Aqui, claro, nas lives é um pouco mais solto, né? Eu tenho mais liberdade, mas eu sei como me comunicar. Eu sei como trazer essa excitação emocional para você. Eu sei como colocar você no ponto de compra. Eu sei fazer essa parada. Eu tenho estudado isso, cara, há 3 anos. Há 3 anos. Entende? Então, cara, presta atenção na parada. Presta atenção. Aí, ó, o Henrique comprou meu curso no carrossel. Entende? Então, assim, pensa, cara. Pensa o que é ter um poder desse na mão, cara. De numa postagem você vender um curso. Olha que loucura isso, cara. Pesado, né? Pesado. E eu vou te ajudar com isso, tá bom? Segura a emoção por hora. Eu sei que é tipo aquele cara, ó, né? Vamos falar de até em relação a relacionamentos, né? É que nem aquela mulher, né, sedutora, que vai, fica com o cara, deixa o cara no ponto de bala, o cara fica, meu Deus, vamos! E ela fala, não, não vamos não. Entende? O cara vai ficar como? O cara vai ficar maluco, velho. O cara vai ligar pra essa mulher, o cara vai mandar mensagem pra essa mulher a semana inteira, essa mulher vai cozinhar o galo. Vai cozinhar o galo do cara. Certo? Esse cara vai ficar o quê? Esse cara vai ficar maluco, esse cara não vai parar de pensar nessa mulher a semana inteira. Entende? E por enquanto, eu sou essa mulher. E você é o cara, tá bem? Então eu vou te dar uma cozinhada, mas semana que vem aí a gente vai começar a abrir algumas possibilidades novas. Eu não só quero te ensinar a fazer isso aqui que eu faço, a trabalhar com marketing humanizado, a ter uma estratégia por trás do que você faz, mas eu também quero te capacitar ainda mais como terapeuta. Eu quero que você tenha acesso ao que eu chamo de terapias ativacionais, certo? Então é o que eu tenho falado aqui, né? Feito algumas antecipações já dentro do Retiro Digital. Eu quero trabalhar com você em 3 aspectos. Então eu quero ser o seu mentor espiritual, quero te ajudar na sua própria conexão, tá? Eu quero te dar ferramentas das terapias ativacionais, porque o que eu dei aqui para vocês até agora dentro do Retiro Digital foram alguns ensaios dessas técnicas. Eu não passei as técnicas completas para você, mas eu não quero só passar para que você aplique apenas em você. Eu quero te capacitar, eu vou dar uma formação para você, tá bem? Eu quero te capacitar dentro dessas técnicas completas. Eu tenho um pacote aqui de mais de 10 técnicas de terapias ativacionais que eu quero te ensinar detalhadamente para que você tenha também o que vender. Não adianta, eu não quero só te ensinar a vender, eu quero que você tenha o que vender. Então eu vou te dar uma formação em terapias ativacionais e depois disso eu vou te dar uma formação em marketing humanizado, para que você tenha primeiro a capacidade de se conectar com a sua verdadeira autenticidade, depois que você tenha muitas ferramentas para ensinar outras pessoas, e eu quero que você também tenha toda essa habilidade em vender as suas ideias, tá bem? Então eu não vou dar uma coisa limitada para você, onde você só vai saber vender, mas não vai ter o que vender, onde você tem o que vender, mas não sabe vender, e onde, né, todas essas coisas, você pode até ter ferramentas para vender, e pode até saber vender essas ferramentas, mas isso não parte de um transbordo, de uma conexão espiritual, ou seja, isso não vai ter potência, isso não vai conseguir fazer com que você tenha permanência, sucesso de fato no seu caminho, porque isso não vem a partir de uma conexão espiritual. E essa é uma das coisas que eu mais sinto, tá? Não adianta você ter ferramentas incríveis e saber a melhor comunicação do mundo se você não tem uma conexão espiritual, se isso não vem de uma verdade, de uma autenticidade do seu coração, tá? Porque isso não vai fazer você prosperar de fato. A única forma de você prosperar na vida de fato é você tendo uma conexão espiritual. Então eu quero te ajudar nesses 3 princípios, tá bem? Conexão espiritual,
ferramentas de desenvolvimento e marketing humanizado, que é manifestação da sua missão na Terra, tá bem? Tamo junto? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que tenha de fato sido assim, de bastante crescimento para você tudo isso que eu falei. Espero que você tenha anotado mesmo. Pega aí já essas técnicas e coloque em prática, seja na postagem, seja nas conversas que você tem com a sua família, com aquela pessoa que você gosta, tá bem? Comece a usar essas coisas para você ver o impacto que isso vai ter. E se você sentir, me conta como é que foi, tá bem? Conta o que você sentiu aí a respeito de tudo isso. Tamo junto, espero que você tenha um excelente dia, tá bem? Deus abençoe a jornada de cada um de vocês e fiquem atentos, tá bem? Porque nesse mês de janeiro a gente vai mudar o jogo e a gente vai viver daquilo que a gente ama, tá bem? Essa é uma promessa que eu tenho aí junto com você. Tamo junto, família, um grande abraço e a gente se vê logo mais. Até mais.